A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Hoje vamos trazer uma mensagem para a glória de Deus, a palavra de Deus que está escrita aqui no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que já é inscrito, não inscrito, sejam bem-vindos da mesma forma. Você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, que Deus os abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Senhor meu Deus, fala conosco nesta tarde gloriosa, que o Senhor possa enviar teu anjo, dando sabedoria, graça, protegendo a cada lar nessa tarde. Senhor, a palavra não é nossa, mas a palavra é do Senhor, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, lemos essa palavra aqui poderosa. Jesus aqui, meus queridos irmãos, falando acerca de duas casas. Uma casa que foi edificada sobre a rocha e outra que foi edificada sobre a areia. Meus queridos irmãos, a Bíblia está dizendo aqui: todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pois estes aí são aqueles que ouvem a palavra de Deus, acreditam nos mistérios de Deus, também praticam, né, meus queridos irmãos? Esses têm a sua casa edificada sobre a rocha. E quem é esta rocha? A rocha é Cristo Jesus. Mas no 25 ele diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja, meus queridos irmãos, que há duas diferenças. Isso é, uma casa foi edificada sobre a rocha, mas Jesus aqui está dizendo em tua palavra que desceu, meus queridos irmãos, chuva, correram rios e assopraram vento e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Meus queridos irmãos, aqueles que temem a Deus, que guardam a palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, do Senhor Jesus, a sua casa, estando edificada sobre a rocha, vem as pelejas, vem as batalhas, o desemprego, a luta. Muitas das vezes você olha para um lado, olha para o outro, abre a sua geladeira, aí só tem água. Este é o crente, o cristão que está edificado com a sua casa ali, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a rocha, porque Ele é a rocha, é uma rocha inabalável. E aqueles que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo, jamais, meus queridos irmãos, as lutas vão abalar a sua fé. O vento pode até soprar forte, ele pode até dar uma balançada, assim como uma palmeira, que vai lá embaixo e retorna, mas jamais ela fica prostrada. Ela levanta e põe de pé. Assim, meus queridos irmãos,
é aqueles que estão com a sua confiança em Deus. Quando ele olha para a sua geladeira, só vê água, não tem nada mais além de água. Ele não desanima, porque ele sabe no Deus a qual ele serve, ela serve. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe a sua fé, o vento soprar e você ficar abalado, não. Você pode até descer lá embaixo, mas você vai subir, porque a palmeira desta forma, o vento vem e vem forte, a tempestade vem forte, ela vai lá embaixo, retorna novamente. Então, meu querido, minha querida, se a tua casa está edificada sobre a rocha, continue firme, e quando você olhar para um problema, você vai logo pensar, este problema não é nada para o Deus grande que eu sirvo. Você vai olhar para um lado, vai olhar para outro e vai ver que isso tudo vai passar. Mas não, ao contrário, aqueles que edificou a sua casa sobre areia. Veja bem aqui na palavra de Deus, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então, meu querido irmão, se sua casa estiver sobre areia, o vento, a tempestade vai soprar forte e ela vai desabar, porque ela não está firmada na rocha. A rocha que eu estou falando é a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. O versículo 27 diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e a combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para o homem, quando nós olhamos para aquele que está na frente, não enxergamos aquele que está muito mais à frente de nós. E se nós olharmos muito bem para o homem, a nossa casa vai cair. A nossa casa não está alicerçada na rocha, preparado para as correntezas fortes dos rios, o vento que assopra e combate a casa, como diz a palavra de Deus, e ela cai. E diz a Bíblia que foi grande a sua queda. Então, meu querido, minha querida irmã, se você está com a sua casa desabando, porque ela não está edificada na areia, então é necessário nós construir a nossa casa em Cristo Jesus, na rocha, porque Ele é a rocha. Ele te ajuda nos momentos de fraqueza, Ele te ajuda no momento de tempestade, de vendaval, porque se a sua casa está sobre a rocha, que é Cristo, ela jamais vai se abalar, ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha, ao contrário da casa que está edificada sobre a areia, porque quando vem os ventos e a tempestade forte, combate aquela casa e ela cai, e é grande a sua queda. O versículo 28 diz: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? A sua palavra é como tendo autoridade. Jesus, meus queridos irmãos, quando precisava pregar com ousadia, poder e autoridade, Deus dava graça, dava autoridade e poder para ele, porque ele é o Filho de Deus. Diz a Bíblia que, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus queridos irmãos, olhe agora para dentro de você mesmo, analise. Será que nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha, que é Cristo? Porque quando vem a tempestade, será que nós olhamos para trás? Será que nós olhamos para os problemas? Quando falta uma coisa dentro da tua casa, um alimento, algo assim parecido, você logo já olha para trás, querendo retornar, querendo murmurar, reclamar da vida? Minha irmã, meu irmão, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele jamais vai te desamparar. Antes nós podemos até desamparar, ou melhor, deixar a Ele, mas Ele não desampara nós. Mas se a tua casa está edificada sobre areia, não tem jeito. A sua casa vai desabar, a sua fé vai desabar. Você olhando para o homem é falho, a mulher é falha, nós somos falhos. Quantos, meus amados irmãos, olharam para a vida do homem? Se nós olharmos para o lado direito, o lado esquerdo, para trás, não vamos ter êxito da nossa vida. Mas se nós olhar para Jesus, o autor consumador da fé, a rocha inabalável, que é Cristo Jesus nosso Senhor,
nós somos mais que vencedores. Veja bem, meus queridos irmãos, essa casa edificada sobre a areia, desce chuva, correnteza, rios fortes assopram ventos, e quando vem impactar ou bater sobre a casa que está edificada sobre a areia, ela cai, ela não aguenta, porque a areia, meu querido irmão, quando vem a chuva e a tempestade, aquela casa se desfaz. Mas a casa que está edificada sobre a rocha, que é Cristo, o Senhor do céu, da terra e do mar, o vento pode vir de um lado ao outro. Ela pode, a sua fé até balançar, mas você não vai cair, porque a sua fé não está no homem. Sua fé está em Cristo, e é necessário nós colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, as tempestades vêm, o vendaval vem, mas ela não pode abalar a sua fé, a sua união com Cristo, a sua comunhão com Deus, porque a sua fé, a sua vida espiritual não está alicerçada na fé do homem, na confiança do homem, mas a confiança de Deus. Você está alicerçado em Cristo, que é a rocha inabalável, essa rocha, meus queridos irmãos, que venceu as tempestades, as provações. Você também, meu querido, minha querida, vai vencer em nome de Jesus. Mas uma observação, se a tua casa não estiver na rocha, hoje é dia de colocar a sua fé, a sua confiança, o seu amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa falar em teu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a tua alma, a tua vida, que Deus possa suprir as necessidades da tua vida, que você possa se unir cada dia mais, que nós possamos ter comunhão cada dia mais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo possa falar cada dia mais no teu coração. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.